doido pra tu chupar ou tu comprou essa chupeta pra tu ficar bêbado? Ela tava caçando de algo da chupeta, né? E ela ficava. Nem que é o barrão e a porta e desce bagulho. Mãe, dá mais. Mas estão sem regra nos bagulhos. É 5 Vamos orar nesse momento. Não, eu descargo. Bora mais pra ela. Não, não é só pé. Pode ser chegar mais pra cá. Vai de homem. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nesta tarde, em nome do Senhor Jesus, nos encontramos reunidos mais uma vez nesta tarde, culto tarde com Deus, aqui em Vila Verde, no Carnaval. Eu peço, meu Deus, que o Senhor olhe para nós com misericórdia. É bem verdade que somos pecadores, que nós dependemos totalmente do Senhor e que até mesmo o ar que nós respiramos, ele vem de Ti. E que se não fosse o Senhor nas nossas vidas, que estivesse contemplando as nossas dificuldades, fraquezas e nos ajudando, nós não estaríamos mais aqui. Mas é pela Tua graça, o Teu poder, amor e misericórdia que aqui nós estamos. E viemos, meu Senhor, render graças ao Senhor, e agradecer pelo que o Senhor tem feito, ouvir Tua palavra, prestar o culto de adoração ao Senhor neste lugar. Visita também, meu Deus, a nossa família, a nossa parentela de perto e de longe. Venha, Senhor, nos purificar de todo pecado, de toda injustiça. Visita aqueles que também nos acompanham através deste canal do YouTube. Protege essas vidas, salva-os, liberta-os, cura, transforma por dentro e por fora cada uma destas pessoas. Aonde houver alguém enfermo, leva a cura para estas pessoas, alcança estas almas, leva prosperidade, paz. Se houver algum espírito maligno agindo na casa ou na vida destas pessoas, repreende eles nesta hora, meu Senhor, para que haja uma libertação, um livramento para todas estas vidas. A todos aqueles, meu Senhor, que estão nas estradas, ferrovias, na parte aérea, nos aviões, nos jatinhos, guarda-os da proteção e livramento. A nós que aqui estamos, meu Senhor, esteja presente neste momento, recebendo louvor e adoração que Te oferecemos. Continua, Senhor, trabalhando em nossas vidas e fala conosco poderosamente, meu Deus, através dos louvores, através da Tua palavra. Esteja conosco, Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Tá bom? Eu tô dando Vamos cantar o hino da produção de número 193. Eu não consegue subir esse aqui do mal. Deus suplica e não recebes, confiando fica, suas promessas que são únicas e infalíveis pra te valer. Por que te abates? Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencendo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus de todos, Deus vale salva e te abençoa dos altos céus.
mas em breve as dores findas, no dia alegre da sua vinda, sei que escutar, espera ainda mais um pouquinho e ouvirás, porque te abate só minha alma e te comove e lembra calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Vamos cantar ainda o hino 192. Hino da harpa cristã de número 192. Pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou, ele culpa nos livrou, com o sangue derramou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim. Pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim. Pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, remador, bom pregador no Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz seu mal, e oferece graça tal, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim. Pelo sangue de Jesus do Calvário. Palavra do Senhor, fiquemos de pé nesta hora, em nome do Senhor Jesus, e faremos a leitura. Nós estamos no estudo do livro de Apocalipse, então nós vamos começar em Apocalipse no capítulo de número 1. Apocalipse é o último livro do Novo Testamento, capítulo de número 1.
no versículo de número 8. Apocalipse capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 8. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Pai, em nome do Senhor Jesus, abre o nosso entendimento, dá-nos esclarecimento da Tua palavra nesta tarde. Tira, Senhor, tudo aquilo que vem para poder atrapalhar o entendimento e o estudo da Tua palavra. Abre o nosso entendimento, enche-nos do Teu Espírito Santo. Senhor, alcança a nossa família enquanto aqui estamos. Alcança aqueles que nos acompanham. Alcança, meu Senhor, a todos aqui desta adjacência, ao redor, a todos aqueles que moram nas proximidades deste lugar em Vila Verde. Traz, meu Senhor, água potável para este lugar. Abençoa, meu Senhor, grandemente as nossas vidas. Fortalece, Senhor, e enriquece esta terra que precisa para a plantação. Dá saúde para aquele que se encontra enfermo. Repreende todos os tipos de males que vêm em períodos noturnos para assombrar as pessoas. Tira a insônia, tira as dores, tira tudo aquilo que está atrapalhando o bom funcionamento do corpo. Cura, meu Senhor, todo e qualquer tipo de enfermidade. Trabalha nos corações endurecidos para que aqueles que estão fora da Tua presença possam se voltar para Ti novamente. Aqueles que estão afastados e aqueles que ainda não lhe conhecem, que abram seus corações para que o Teu Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo, para que o Senhor faça morada nestas vidas. Vem, Senhor, fazer morada em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Tradução Nova Versão Internacional NVI, mas a Bíblia ela nem é crente e nem é católica. A Bíblia ela é a palavra de Deus. Palavra de Deus. Muito bem. Então nós vamos ver que como o capítulo 1 ele tem 20 versículos, eu dividi ele em algumas partes e hoje nós vamos discutir o assunto até o versículo 8. Nós vamos nessa série até chegar no último capítulo, que é o capítulo 22. Então, você que depois quiser acompanhar em casa, você vai poder assistir tudo aquilo que for falado, se esquecer. Mas se você trouxer a palavra de Deus, você vai
para a alma e para o espírito é a palavra de Deus. Jesus, quando estava no deserto, Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4 registra que quando o Senhor Jesus estava no deserto, ele estava jejuando 40 dias e 40 noites, ou seja, 40 dias completos. E quando ele estava jejuando, Satanás foi tentá-lo para que ele transformasse as pedras em pães para alimentar o seu corpo. Porque o que fica com fome é o nosso corpo físico. Mas a nossa alma e o nosso espírito também se alimentam. E Jesus deixou bem claro isso. Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Peraí, mas a palavra que sai da boca de Deus, ela não serve para alimentar o corpo. Por isso Jesus disse: nem só de pão vive o homem. Jesus estava falando de uma alimentação espiritual, que alimenta nossa alma e o nosso espírito. Por isso que ele disse: não é só de pão que vive o homem, não é só o corpo que vive. A alma e o espírito vivem e precisam se alimentar também. Só que a alimentação é aquilo que sai da boca de Deus. De onde veio o nosso espírito? Vocês sabem? Vocês imaginam de onde saiu o fôlego, o ar que nós respiramos? De Deus. Mas como Deus fez surgir esse fôlego dentro de nós? Vamos ver em Gênesis. Abre aí o primeiro livro, Bereshit, que é o princípio. Gênesis, capítulo de número 2. Versículo 7. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Quer ler para a gente, tia? Quer ler? Versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas e veio a alma vivente. Isso. Então aqui nós encontramos a palavra, está em português, mas a palavra aqui em hebraico é a palavra que fala do Espírito. Ele soprou, né? A palavra soprou aqui, se nós observarmos, quando Deus sopra, o texto diz que ele soprou o fôlego de vida. Então Deus soprou o ar para o ser humano viver dentro dele, não é isso? E assim ele foi feito uma alma vivente. Como é que a nossa alma foi produzida? Através deste fôlego, através do Ruach, o Espírito, o sopro de Deus. Quando Deus soprou em Adão é que ele criou vida. Então ele era um corpo apenas. Ao soprar o Espírito, o Ruach, então o Espírito ele puxa e ali produz uma alma. Essa alma ela é eterna, porque o Espírito vem do eterno Deus. Então, como é que Deus fez o ser humano viver? Através do seu Espírito, seu sopro. O sopro de Deus nos alimenta. Então, agora eu pergunto a vocês: o sopro de Deus saiu de que lugar? Da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus é que alimenta o nosso espírito e a nossa alma. Então, nós precisamos entender que a vida não é só alimentar corpo. Precisamos alimentar nosso espírito e alma com a palavra de Deus. E aqui no capítulo 1 de Apocalipse, no versículo 1, nós temos a tradução da palavra grega apocalipses, que significa revelação. Então o texto, João já escreveu aqui dizendo, revelação de quem? Então uma lidinha aí, capítulo 1 de Apocalipse, versículo 1, revelação de Jesus Cristo. Então a revelação foi de quem? De Jesus Cristo. O que é revelar? Revelar é trazer ao conhecimento aquilo que está escondido, aquilo que ninguém sabe. Então quando Jesus trouxe a revelação, ele compartilhou conhecimento com João, para João compartilhar com todos os irmãos e a igreja e todos aqueles que lessem. Olha o que o texto diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos
as coisas que brevemente devem acontecer. Como é que foi feito aqui? O texto diz que Deus Pai entregou esta oportunidade para Jesus Cristo, Deus Filho, revelar aos seus servos, não é isso? E ao revelar aos seus servos, como é que ele faria? Bom, o texto diz aqui que ele enviou um anjo para mostrar essas coisas. E esse anjo mostrou para uma pessoa. Como é que era o nome dessa pessoa? No versículo 1. João. Quem é este João? O apóstolo de Jesus Cristo, o mais novo da turma. Aquele que se recostou no peito do Senhor Jesus, ali no dia em que o Senhor Jesus estava próximo do dia da sua crucificação. É o chamado discípulo amado. Este escreveu o Evangelho quarto, que é João e Oxanã. Escreveu também 3 cartas, não é? Primeira, segunda, terceira de João. E escreveu Apocalipse. Então, temos aí, da parte de Deus, para a vida dele, 5 livros canônicos escritos. Pastor, o que são livros canônicos? São livros inspirados. Livros que são deuterocanônicos, ou também conhecidos como apócrifos, são livros que o significado é espúrio, não foram produzidos da parte de Deus, mas por vontade dos próprios homens. E o que nós temos aqui são livros que foram escritos com a inspiração de Deus, por isso apenas 66. Os outros livros, eles não têm a inspiração de Deus, apenas tem a parte histórica e também tem muitas fábulas, ou seja, histórias que são contadas, são fictícias, não são verdadeiras. Por exemplo, Bel e o Dragão. Nós sabemos que a história de Dragão é uma história que é mitológica, ela é uma coisa que é mito, não é uma realidade nossa, ela é uma coisa transférica e espiritual. E quem é que tem o símbolo do dragão em seu país? Alguém sabe um país que tem o símbolo de dragão? Os países do Oriente. A China, por exemplo, né? O símbolo dos chineses é um dragão. Você pode ver que todo filme que aparece com algum tipo de luta, artes marciais deste povo, você vê o símbolo do dragão. E agora eu quero compartilhar uma coisa. Satanás, ele coloca seu símbolo, que a Bíblia descreve em Apocalipse. Vamos chegar ainda nestes capítulos que fala sobre ele ser o símbolo como o dragão, a antiga serpente. Mas vocês já devem ter visto que eles estão vendendo aí barbeadores e até máquinas de cortar cabelo com o símbolo do dragão. Quem já viu isso? Né? E este símbolo do dragão é o símbolo de Satanás. E eles falam assim, isso é muito bom, corta muito bem. Qual a ideia do diabo? É ganhar fama no meio das pessoas. Como é que as pessoas vão levar para as suas casas uma coisa dele se não presta? Água sanitária. Água sanitária, agora tem água sanitária, o dragão, quem já ouviu falar também? É o dragão, e é uma das mais fortes que tem vendida aí pelos mercados. Para quê? Para que a pessoa compre e diga assim, boa, é a água sanitária do dragão. Quando pega a maquininha com o símbolo do dragão para cortar o cabelo, raspar a barba, diz assim, boa é a maquininha do dragão. Entendeu? Então, a ideia do diabo é ganhar fama, é ficar famoso, é que seus produtos sejam levados para dentro da casa das pessoas. Não somente aqueles que não conhecem a Deus, mas também no meio do povo de Deus. Porque tem muitas pessoas que não prestam atenção nisso. Então, o que o Senhor fez? Ele revelou as coisas, conforme o texto diz, as coisas que brevemente deveriam acontecer. O que nós vamos ver nos nossos estudos, principalmente nos 3 primeiros capítulos, são coisas que aconteceram, mas que representam a igreja de uma forma geral. Por quê? Porque o que aconteceu com essas igrejas, nós estamos nessa 7 estudos, tem acontecido com a igreja agora. O que aconteceu lá, falou assim, mas a igreja era desse jeito, mas acontece em muitas. Essas 7 igrejas, elas são a representação da igreja total no mundo inteiro. O número 7 simboliza esta totalidade na perfeição de Deus. Deus fez o mundo em quantos dias? 6 dias. 6 dias. E no 7º ele descansou. Quando você olha o capítulo 2, na verdade você vê que ele fez em 6 dias, mas no 7º ele finalizou e descansou
no 7º dia. Nós não guardamos o sábado, tá? Porque o sábado, ele é uma aliança entre Deus e os israelitas. Não é uma aliança para nós. Então, nós não temos por obrigação guardar o sábado. Isso se encontra no livro Shemot, Êxodo. Se você quiser abrir aí, o 2º livro da Bíblia, Êxodo, lá no capítulo de número 30, deixa eu achar aqui para ler com vocês. Capítulo 31, versículo 16. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo, ou seja, para sempre. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Então você vê aqui nesse versículo que Deus fez o céu e a terra em 6 dias, juntamente com o ser humano. Qual foi o dia que Deus fez o homem? Foi no 1º, no 2º, no 3º, no 4º, no 5º ou no 6º dia que Deus fez o homem? No 2º? Vamos conferir lá em Gênesis de novo? Eu até li aqui, mas vamos conferir lá em Gênesis. Vamos ver aqui. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Você vê no capítulo 1, versículo 27, que aparece também a mulher, porque Deus criou macho e fêmea. A criação de Deus é só macho e fêmea. Não criou nada mais que isso. Até a tomada, quando você vai ligar, você tem um plug e você tem um encaixe. O plug é o macho e o encaixe é a fêmea. Não existe uma terceira opção. Você vê que tudo está criado por Deus e a continuação da criação perfeita é essa. Então, o que as pessoas querem ser? Aquilo que elas não são. Porque a partir do momento que um homem quer ser uma mulher quer ser um homem, eles estão querendo ser aquilo que eles não foram criados. Porque se eu nasci homem, eu sou homem. Agora, se eu quisesse ser uma mulher, então eu estou querendo ser uma coisa que eu não fui criado. Eu não estou aceitando aquilo que Deus me fez. Então, o problema não está em Deus. O problema está em nós, que não aceitamos muitas coisas que Deus fez para nós. Se Deus nos quis fazer do jeito que fez, é assim que devemos aceitar. Não é ficar procurando outros tipos de formalidades. Por quê? Isso é uma opção. A pessoa que opta ser alguma coisa, ela quer ser, ela não é. Então nós temos que ser aquilo que Deus nos fez para ser. Agora vamos para o versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde, amanhã, qual dia? Quem pode dizer? Versículo 31 do capítulo 1. Capítulo 1, versículo 31. E foi o dia, amanhã, à tarde. Qual foi o dia? Está no finalzinho, versículo 31. Não sei se está. Não, mas eu estou está aí na mão de vocês. Versículo 31. Ó, viu Deus que tudo, capítulo 1 de Gênesis. A polícia. Viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e amanhã o dia. Qual foi o dia? Muito bem, sexto. Então Deus fez o homem no sexto dia, no último dia da sua criação. Quer dizer, Deus criou tudo e depois fez o homem para dominar sobre tudo. No sexto dia Deus fez o homem, o ser humano. E você pode observar aqui que eu vejo algo muito interessante, que a criação de Deus não foram 6 dias normais como nós. Por que não foram 6 dias normais? Vocês observaram aqui comigo que no versículo de número 27,
diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, Deus o criou, macho e fêmea. Aparece a mulher no sexto dia. Quando você vai para o capítulo 3 de Gênesis, no capítulo 2, aqui no versículo 18, você encontra o Moisés, que é o autor de Gênesis, relatando como Deus criou a mulher. Adão já tinha sido criado, já estava dando nome para todos os bichos. Depois Deus pesou um sono profundo sobre ele, cerrou a sua costela e colocou carne no lugar. E Adão foi um homem que só teve uma costela, porque a outra foi para fazer a mulher. Depois que os filhos foram nascendo, já nasceram com 2 costelas normais. Adão nunca teve um cordão umbilical, Adão nunca ficou dentro de um útero, Adão nunca foi gerado 9 meses, Adão não precisou de tapa nas costas para poder chorar e respirar. Adão e Eva já nasceram grandes. Adão e Eva não tinham sogro e nem sogra, não eram pessoas que tinham tios e tias. Adão só tinha um pai, que era Deus, e Eva também. Adão e Eva não tinham mãe, só tinha Deus como pai. E a palavra pai aqui é o Criador. O que você vai observar? Adão já estava colocando nome nos bichos e depois Deus pesou um sono e fez a mulher. Mas quando você olha no capítulo 1, versículo 27, no sexto dia, Deus fez a mulher neste meio de tempo. Então, o sexto dia não era um dia com 24 horas como temos hoje. Quando vamos para a carta de Pedro, Pedro disse assim: porque um dia para Deus são como 1000 anos, e 1000 anos para nós como um dia. Então, esses dias que nós temos aqui, primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia, não eram dias correntes com 24 horas como temos hoje, mas eram dias muito e muito longos. Eram dias milenares. Então, nós já observamos que Deus, o Criador, estava ali dizendo: façamos. E ali é Elohim no plural, é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, trabalhando na criação do mundo e do ser humano. Então nós vimos Deus, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, entregou a oportunidade para Cristo, deu para o Senhor Jesus a revelação. O Senhor Jesus passou para o anjo mostrar para João esta revelação. E aí João disse que era servo. A João, seu servo. Este aqui servia ao Senhor Jesus. No versículo 2 nós vemos escrito assim: o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Testificar e dar testemunho. Para João ser uma testemunha, a testemunha tinha que ser ocular, ou seja, ela tinha que ter visto, ela tinha que ser uma testemunha auricular, ela tinha que ter ouvido, e tinha que ser uma testemunha presencial, ela tinha que estar no momento que estava acontecendo. E João estava tendo tudo isso. Ele estava vendo, estava ouvindo e estava presente. Mas de que forma ele estava presente? Vamos conferir aqui, capítulo de número 1. A palavra de Deus nos diz aqui, no versículo de número 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro nas aflições, no reino, na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então ele foi aprisionado a viver o resto de suas vidas na ilha de Patmos, lá na Ásia, porque ele era uma testemunha de Jesus e era testemunha da palavra de Deus. Bom, já que você quer Jesus e a palavra, então você vai ficar encarcerado para lá, porque aqui você não pode ficar. É isso que acontece com o povo que fala da palavra em um lugar que ninguém gosta da palavra de Deus. Tem muitos países por lá mesmo, né, ali na adjacência, ali aos arredores, que não aceitam a palavra. Arábia Saudita e outros países, por exemplo, o país que houve a Copa, né, que teve aí aquela entrada, aquela coisa feia, né, que fizeram, colocaram uma série de coisas ali para poder até banalizar as coisas de Deus, né, naquela mesa da ceia ali, colocaram as pessoas vivendo de forma estranha, nada a ver com a criação de Deus, e ali eles estavam fazendo aquelas queimas de fogos, umas coisas, né, para poder chamar a atenção, e na verdade a Bíblia não pode entrar lá.
Aonde a palavra de Deus não pode chegar, quem é que está? Se não é Deus, é o demônio, é o diabo. E lá o diabo está, porque a palavra de Deus não pode entrar. Então, se eu fosse para lá para pregar a palavra de Deus, eu conseguiria pregar a palavra de Deus de forma aberta, como eu faço aqui? Não, eles iriam me prender, porque eles não aceitam a palavra de Deus naquele lugar. Quem prestou atenção, quero dizer uma coisa aqui muito importante, porque tem muita gente que observou, mas não guardou, e tem muita gente que não viu. Quem prestou atenção, qual foi o jogador que ganhou no futebol? Quem prestou atenção? Qual foi o jogador que ganhou no futebol lá neste país? Foi o jogador Messi, né? Ele tem um problema de saúde, não é isso? Quem sabe o problema de saúde que ele tem? Quem sabe não? Ele tem um problema de saúde muito, muito forte. Vocês podem ver que mulheres chegaram para tirar foto com ele, abraça e ele fica assim, ó. Ele não presta muita atenção. Mas ele é casado. Mas no momento que ele vai tirar a foto com uma bola de ouro, colocam um animal do lado dele. Quem prestou atenção? Foi um carneiro. O carneiro é a representação do bode. Isso era para mostrar que tem a diferença da ovelha e do bode, que é o carneiro, a representação, não é? O carneiro aparentemente ele é bonito, mas ele é agressivo. A ovelha não é agressiva. A ovelha ouve a voz do seu pastor. O carneiro enfrenta, ele tem que ser domado. Então, nós estamos vendo ali a brutalidade do lar. Vamos lá. Jesus disse assim: cuidado com aqueles que vêm vestido de ovelha até vós, mas por dentro, interiormente, são lobos devoradores. Jesus disse no Evangelho, quando escreveu Mateus, que naquele grande dia ele vai fazer uma diferença, uma separação. As ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Os bodes são aqueles que não obedecem. E o carneiro é essa representação. Como na Copa foi mostrado o carneiro, ali a representação é que aquele, conforme diz a Bíblia Sagrada, nós vamos estudar isso aqui em Apocalipse, nós vamos chegar neste capítulo, falando sobre o chifre pequeno, o chifre grande, sobre os 7 chifres, né? Nós vamos ver tudo isso, é a representação daquilo que Apocalipse chama no capítulo 13 de a besta, que é também aquele que nós conhecemos em Tessalonicenses como o anticristo. Então, aquele carneiro na copa era a representação simbólica de que o anticristo já está entre nós e ele está ganhando espaço. Quantas pessoas não saíram daqui do Brasil para ir lá ver? Quantas pessoas de outros países também não foram para lá? Quando eu me toquei da Copa, que era passado, Mas tinha acabado, né? Eu estava só na música, mas eu não via a mesa, essas coisas, isso eu não vi, porque eu nem dava por ele, porque eu achava que era longe, dava para ver. Aí quando ele disse, olha, está passando, mas quando eu fui olhar, já tinha terminado. Todos estes sinais que eu estou dizendo que aparecem são os sinais de que o anticristo está entre nós, mas muitas pessoas não prestaram atenção ainda nisso. Satanás, ele coloca seus sinais aí na terra, está em todos os cantos. Tem um desenho aí que ele chama-se os Simpsons. De vez em quando eles estão mostrando cenas já muito antigas, de 1990 alguma coisa, de 2000 alguma coisa, mostrando cenas que estão acontecendo agora. Por quê? Porque é um desenho que mostra o canal da besta, do anticristo. É o canal de Satanás para mostrar os seus sinais. Mas os seres humanos, eles na correria do dia a dia nem prestam muita atenção. E aí nós podemos ver, por exemplo, naquele filme O Exterminador. Quem já ouviu falar do filme Exterminador do Futuro? Com Arnold Schwarzenegger. Naquele filme O Exterminador do Futuro, existe uma cena em que Arnold Schwarzenegger passa debaixo do viaduto e lá está a data da queda daquelas torres gêmeas, ou Trade Center, que foi no dia 11 de setembro. É interessante que se você digitar no computador algumas letras, como por exemplo, o endereço e o dia que aconteceu e a cidade onde aconteceu o problema, você vai ver exatamente
lá em alguns símbolos do computador, vai ver um avião e duas torres, mostrando que o avião iria acertar. Peraí, mas o computador não foi criado há quantos anos atrás? O primeiro sistema chamado Windows foi criado em 1995. E quando o computador foi criado, esse sistema já estava lá. E nós estamos em 2025. As torres gêmeas caíram em setembro. Qual foi o ano? Quem lembra qual foi o ano? 2001, 2002, 2001. Olha quanto tempo tem. E aquilo caiu, quer dizer, aquilo já estava previsto há quantos anos? Há muitos anos. Satanás vem revelando os seus propósitos, dizendo: eu que governo o mundo e vou fazer tais coisas. Mas passa despercebido aos olhos dos seres humanos. E aí nós temos a palavra de Deus revelando qual é o propósito de Deus para o ser humano e o que vai acontecer com este mundo. O versículo de número 2 mostra então que a palavra de Deus ela foi testemunhada por João. E ela era feita para os seres humanos, foi o último livro a ser inspirado, a ser escrito. Em que ano foi escrito o Apocalipse? Entre o ano 90 e 98. A data mais próxima é entre 95 e 96 da era cristã, ou seja, depois de Cristo. Então, neste tempo, o primeiro século que nós chamamos, porque são os primeiros 100 anos, foi nesta época que foi escrito. João escreveu e pouco tempo depois ele faleceu. Foi o último apóstolo escolhido pelo Senhor Jesus, entre os 12, a ficar vivo. Até Paulo, que foi um dos apóstolos, morreu antes, na época do imperador Nero. Quando é que João foi preso? Na época do imperador Domiciano. Ele foi preso e lá ele ficou por mais de 15 anos. Naquele cativeiro onde estava o problema, a dificuldade e a aflição foi que Deus trouxe a revelação. É no meio de aflições, momentos de dificuldade, que Deus trouxe grandes revelações para o seu povo. E aqui nós vemos no versículo 3 uma advertência muito importante para aqueles que estão com a palavra de Deus. Versículo 3 diz assim: bem-aventurado, ou seja, feliz, aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, para Deus, 1000 anos é quantos dias? 1000 anos aqui embaixo, quanto é para Deus? Um dia. Então está próximo. Jesus veio há quase 2000 anos aqui, né? Ele morreu há quase 2000 anos. Ele veio já tem 2000 e tantos anos. E aí, o Senhor Jesus, para Deus, tem apenas 2 dias que ele veio a este mundo. Então, quando ele escreveu está próximo, para Deus realmente está muito próximo. Os sinais estão mostrando cada dia de que o Senhor Jesus se aproxima da sua chegada nas nuvens para arrebatar o seu povo, para livrar o seu povo da ira vindoura, ou seja, da ira que em breve ela está por vir. Para ser feliz tem que ler, ouvir e guardar as palavras dessa profecia. Pastor, não sei ler, mas consegue ouvir? Então ouça, e não apenas ouça, guarde. Eu sei ler e sei ouvir. Leia, ouça e guarde. Porque ler e ouvir e não guardar nada também não funciona. Por quê? Porque a palavra deve estar escondida onde? No nosso coração. O salmista Davi, não é? Ele se importava muito com as coisas de Deus. E nós temos escrito muitos salmos por ele, porque ele foi inspirado por Deus para isso. No Salmo 119 está escrito, no verso 11: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Pastor, como é que eu faço? Eu tenho que esconder no coração, não é na mente. A mente esquece, ela só processa. A nossa mente é um processador. As lembranças elas ficam aqui, ó. O cérebro que vai buscando essas lembranças e processando, mas elas ficam tudo guardadas no coração. Todo ódio, rancor, boas lembranças não ficam na memória, fica no coração. O amor, ele é duradouro. Por quê? Ele está no coração. E Salomão escreveu assim: sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então nós precisamos
ter o coração limpo e esconder nele a palavra. O coração for sujo e a palavra estiver lá, Jesus disse que vós já estáis limpos pela palavra que ele tem falado. Então a palavra é que limpa o nosso coração. Vamos para o versículo de número 4. João às 7 igrejas que estão na Ásia. Então aonde João estava? No continente asiático. Ali na Ásia, nesta época, ela não era um continente como é hoje. Ela pertencia às cidades fortalecidas de Roma. Roma tinha locais em várias partes do mundo antigo em que eles dominavam. E nessa época, os judeus, como João era judeu, ele era aquele povo judeu que era dominado pelos romanos. Quando Jesus veio a esse mundo como homem, ainda quem estava no domínio eram os romanos. E João ele foi preso nessa época, na época do imperador Domiciano, e ele lá teve a revelação e disse, de João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Eu acho interessante que muita gente questiona a Bíblia e diz assim, mas espera aí, quantas igrejas tem? Jesus não vem buscar só uma igreja? Verdade. Mas por que João escreveu para 7 igrejas? As igrejas, a tradução na Bíblia judaica, cristã, é claro, que é aquela que nós chamamos de messiânica, ou seja, o povo que se converte a Jesus, o Messias, elas são comunidades evangélicas, que nós conhecemos como comunidades messiânicas, ou seja, que creem no Messias, Jesus Cristo. Como são reunião de pessoas, nós ensinamos que existe a igreja formada por Deus na terra e existe a igreja universal, que é aquela que se encontrará no grande dia nos ares, no céu. As igrejas que existem aqui são igrejas formadas por pessoas que estão em vários locais, chamamos de igrejas locais. Igreja da Ásia, aí nós temos igreja de Éfeso, igreja de Esmina, igreja de Laodiceia, elas estavam em várias cidades. E hoje não é diferente, no Brasil e no mundo tem igreja nos Estados Unidos, igreja no Brasil, igreja na Flórida, né? Nós temos igrejas que se encontram na África, igrejas que se encontram no México, vários locais, chamamos de igreja local. Mas a igreja que Jesus vem buscar são várias pessoas reunidas para formar um único corpo, do qual o cabeça é quem? Jesus Cristo. Então, a igreja universal é uma só. Universal, quando eu digo, não estou falando da igreja universal do reino de Deus, não, tá, gente? Isso aí é um nome de placa de igreja. Estou falando da igreja universal, é aquela que está escrita aqui na palavra de Deus. A universal igreja que o Senhor está para buscar todo o seu povo e viver com ele para sempre durante o seu tempo. Aonde que está isso? Bom, se você quiser conferir aí, temos escrito na palavra de Deus, aqui em Efésios capítulo 4, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Então, nós temos que chegar a essa universalidade, a unidade, ser apenas um, a unidade de Cristo, ser um com Jesus Cristo. Versículo 4 aqui de Apocalipse, então, você encontra dizendo que ele escreveu para 7 igrejas. E ele disse, da parte daquele que é, que era e que há de vir. É uma pessoa. E da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. É outra pessoa. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou de nossos pecados. Então, quantas pessoas aqui é Deus? 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é o grande Yahvé. Nós conhecemos como Yahvé ou Jeová. O Filho é Jesus Cristo. E a outra pessoa é o Espírito Santo. Aqui, por que o Espírito Santo ele é conhecido como a parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono? Bem simples da gente poder entender. Vamos para um livro, Antigo Testamento, chamado Isaías, que foi aquele que profetizou sobre a vinda de Jesus Cristo. Lá em Isaías, no capítulo de número 11, nós encontramos falando sobre o Espírito Santo também desta maneira. Capítulo 11,
de Isaías. Você vai ver Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares e Isaías. Antes de Jeremias, antes de Ezequiel. Beleza? Capítulo 11. A senhora achou aí? Capítulo 11. Capítulo 11. Olha o que nós vamos. Preste bem atenção, escute, guarde o que diz. Versículo de número 1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, das suas raízes um renovo frutificará. Jessé era o pai de Davi. Então estava falando de um rebento da raiz de Jessé. Então estava dizendo que era da descendência do filho de Jessé, não é isso? Jessé, capítulo 11, versículo 1. Então aqui está sendo uma profecia falando da vinda de Jesus, que é da tribo de Judá, mas é da linhagem da família de Davi. Vamos lá. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Agora vamos ver a amplitude que o Espírito do Senhor tem quando ele governa. Vamos lá? O Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor do Senhor. Então você vê, o Espírito de Deus, ele é Espírito, ele é Deus. E aí depois vem mais 6 tipos de características que ele atua: inteligência, conhecimento, conselho, fortaleza, temor, sabedoria. Então ele opera em tudo isso, mas todas essas coisas fazem parte do único Espírito, o Espírito Santo de Deus, aquele que está diante do trono de Deus e veio até a terra para quê? Para estar com a igreja. Então aqui é uma menção lá dos 7 Espíritos, está fazendo um comentário a respeito do Espírito Santo. No versículo de número 4, nós ainda vemos aqui que João dá uma saudação muito interessante. Ele dá a saudação graça e paz. Aí ele diz que essa graça, essa paz venha da parte. Agora ele diz o nome. Daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos e da parte de Jesus Cristo. Então somente Deus pode nos trazer graça e nos trazer a paz. Hoje eu vejo muitas pessoas que falam assim: paz, 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 paz do Senhor. Não é nem de Jesus Cristo, nem entregou a vida para Jesus, mas fala paz, 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 paz. A gente passa a paz, não é nossa. A paz é do Senhor Jesus. Só que a gente só recebe essa paz quando nós entregamos a vida para Ele, porque Ele passa a morar dentro de nós. Se Ele não estiver morando dentro de nós, não tem como nós passarmos paz para ninguém, porque essa paz não é nossa, ela é dele. Então Ele dentro de nós, através de nós, passa a paz para as pessoas. Pastor, e se eu saudar alguém com paz e ninguém me saudar de volta? A paz volta para você. Por quê? Porque você está dando aquilo que você tem. Se não tem paz, não tem como falar paz. Só vai ficar falando mesmo, porque não vai passar nada. Nós precisamos passar a paz daquele que é nosso Deus. Versículo 5 diz: da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha. Jesus é testemunha de tudo. Tudo aquilo que Deus, o Pai, mandou, Ele pediu ao Pai para enviar o Espírito Santo. Ele veio a esse mundo para morrer e ressuscitar por nós, lavar os nossos pecados com seu sangue remidor. E agora tem uma parte muito importante aqui, ó, versículo 5. O primogênito dos mortos. Peraí. Primogênito dos mortos. Primogênito é primeiro, não é isso? Primogênito não é primeiro? Mas se Jesus é o primogênito dos mortos, a pergunta que eu faço para vocês: antes de Jesus, não já teve outras pessoas ressuscitando? Se vocês lerem lá em Mateus, no capítulo onde fala da crucificação, quando Jesus ele dá o seu brado, a Bíblia diz que aqueles que estavam mortos ressuscitaram. Quem já leu isso? Vamos abrir em Mateus para vocês conferirem? Abre em Mateus. Evangelho segundo escrito Mateus. É o primeiro livro do Novo Testamento.
Não, ele estava morto mesmo, eles tinham descido a sepultura. Igual Lázaro morreu também. Mateus capítulo Ele apareceu rapidinho aqui. 27. Eu tô aqui falando. Capítulo 27. Isso. Mateus capítulo 27. Tá fresquinho aqui, gente? Tá bom aqui o clima? Vê que não precisa nem de ventilador, né? Precisa nada. Não pega sol aqui, né? Mateus. Mateus capítulo 27. Nós vamos ler o versículo que fala ali da hora da crucificação, os últimos momentos do Senhor Jesus na cruz. Versículo 46. Parece 27. Aqui é 28 e aqui não tem 27, onde tem 27? Se tem 7, tem 8. Então Tem 8, tem 7. é o versículo aqui. Tem 28, mas não tem 45, 46. Não, que é olha, que eu estava vendo duas é tão fino as folhas. Então vamos lá. Até com som. Capítulo 27, versículo 45. E desde a hora sexta houve trevas sobre a terra até a hora nona. 3 horas de trevas. Os céus se escureceram. Por quê? Porque aquele que estava na criação, criando o céu e a terra, agora estava chegando ao momento de sua morte. Versículo 46. E perto da hora nona. Quem se lembra das horas que eu ensinei? A hora nona era que horas? Que horas começa o culto aqui? 3 horas da tarde. A hora nona é às 3 horas. A hora que Jesus estava próximo de exclamar as suas últimas palavras. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, a tradução é: Deus meu, por que me desamparaste? Neste momento estava só Cristo. Deus já não estava ali em sua presença, porque os pecados da humanidade estavam sobre Jesus. O que Isaías 53 diz? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, neste momento, Deus não estava ali próximo dele, mas estava como o juiz diante do cordeiro que estava para ser morto. A sentença tinha que ser julgada naquele momento. Alguém tinha que morrer pelos pecados. E Jesus era aquele que estava levando os pecados da humanidade, e ele é que seria morto. Olha o que diz o texto no versículo 47. Alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: ele chama por Elias, não estavam entendendo o que ele estava falando. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a no vinagre e pondo numa cana, dava-lhe de beber. Ele estava com sede, deram o que para ele beber? Vinagre. Eu pergunto, vinagre mata a sede? Não. Para você ver, nem na hora da dificuldade alguém teve compaixão, misericórdia de Cristo. Ele sofreu até no momento da sede. Versículo 49. Outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Qual foi a hora aproximada que Jesus morreu? Próximo das 3 horas da tarde. A partir deste horário, foi o horário que ele morreu. Clamou, ele gritou e depois ele rendeu o seu Espírito. Lá em João capítulo 19 diz que ele entregou o seu Espírito. Mas ele disse uma palavra lá na cruz. Em grego ele disse tetelestai, em português aí está escrito está consumado, ou seja, acabei a obra que eu vim fazer. Por isso ele entregou o seu Espírito. Se ele não faz isso, ninguém matava ele não, ele é Deus, como é que ele vai morrer? Ninguém mata Deus. Então ele entregou o seu Espírito, porque o que faz o corpo viver é o Espírito. Lembra que Deus soprou sobre Adão o Espírito? Então Jesus falou: toma o Espírito, Pai, eu entrego o Espírito. Para quê? Para que o corpo viesse morrer. Senão, ele não morreria. Agora olha o versículo de número 51. Eis que o véu do templo se rasgou em 2. De alto a baixo. É de baixo para cima ou de cima para baixo? De alto a baixo. É de cima para baixo. Quem foi que rasgou o templo, ou aquele véu? Foi Deus. Deus rasgou o véu. Por quê? No Antigo Testamento, para ter acesso aonde Deus habitava, lá naquela caixa, que nós chamamos de Arca da Aliança, só podia passar quem passasse pelo véu. E para passar pelo véu do templo, só podia o sumo sacerdote. Qualquer que tentasse passar morria, porque tinha pecado. O sumo sacerdote não tinha pecado? Tinha. Mas
mas ele foi escolhido por Deus para poder entrar. E mesmo assim tinha que oferecer um animal para que Deus perdoasse seu pecado para ele entrar. E só podia uma vez por ano. Mas aqui quando Jesus é o sumo sacerdote, o que a Bíblia diz aqui para nós em Apocalipse? O qual nos fez reis e sacerdotes. Ele, sendo sumo sacerdote, ele fez o sacrifício por ele mesmo e pela humanidade. E ele entrou ali no templo. E ele, diante de Deus, fez tudo aquilo que precisava. Para quê? Para fazer com que a humanidade pudesse ter acesso diretamente a Deus, não através de um homem, não através de um véu, não através de uma caixa, mas através daquele que morreu por todos nós, através de Jesus. Ele disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, no momento que ele consuma o ato, que ele termina a sua obra redentora, salvadora, o véu é rasgado, não precisa mais disso. Agora o acesso é direto através de Jesus Cristo. Agora vamos ver o milagre que acontece com a morte de Jesus. Versículo 51, eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu a terra, houve terremoto, fenderam-se as pedras rasgaram e se quebraram, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos, presta atenção aqui, saindo dos sepulcros, preste bem atenção, abriram-se os sepulcros. O que é sepulcro? Sepulcros são as tumbas, onde estão os corpos dos seres humanos. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então aqueles que morreram, como diz o texto, os santos que dormiam aguardando em Deus, quando Jesus morreu, eles ressuscitaram. Então houve ressurreição naquela época. A pergunta que eu fiz foi a seguinte: se quando Jesus morreu, alguns já tinham ressuscitado, porque quando Jesus morreu, ressuscitaram pessoas. Por que a Bíblia chama ele de primogênito dentre os mortos, ou primogênito dos mortos? A Bíblia chama ele dessa maneira porque ele foi o único que ressuscitou dos mortos e não morreu. E o que vai acontecer com o povo que morrer em Cristo? Quando for no arrebatamento, vem buscar o corpo, assim como Cristo veio buscar o seu, nunca mais vai morrer. Então vai ter o corpo glorificado como Jesus, o corpo será eterno. Mas até isso acontecer, o único que conseguiu fazer o corpo ficar eterno foi Jesus. Por isso que ele é o primogênito, o primeiro dos mortos. Mas o primeiro a ressuscitar e não morrer mais. A morte não vence, Jesus nem venceu o corpo dele mais. Ele está vivo para sempre. E ele tem nas suas mãos as marcas. As marcas das mãos ainda estão na mão dele. Porque aquilo dali mostra o que ele fez pela humanidade. E que todos aqueles que forem até Deus serão por causa das suas marcas. Serão por causa do seu sacrifício, da sua morte. Mas que marcas são essas? Foi quando ele estava na cruz e alguém veio e ali colocou pregos em suas mãos para o pregar ali. Por isso que a gente diz pregar a palavra de Deus, pregar a Jesus Cristo. Porque Jesus foi pregado. E a mensagem que damos é o porquê ele foi para aquela cruz. Estamos aqui hoje por quê? Porque ele foi para aquela cruz. E por que ele foi para aquela cruz? Para que nós estivéssemos aqui. Então, sem ele, nada do que foi feito se fez. Voltemos para Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 5, e nós vamos encontrar escrito da seguinte maneira. Vimos aqui primogênito dos mortos. Agora, o príncipe dos reis da terra. Príncipe dos reis da terra. Deus o constituiu sobre tudo e sobre todos. E o príncipe ele está assim. O príncipe da terra é Jesus, porque Deus é o nosso rei. E Jesus veio para principiar tudo isso, para governar sobre tudo. Diz mais ainda: aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Se Jesus não jorra aquele sangue, não teríamos perdão. Por isso que todas as vezes que pedimos perdão a Deus, a Bíblia diz assim: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Alguém uma certa vez me perguntou assim, eu era presbítero ainda: o certo não era estar escrito nos purificou? Eu falei: você está dizendo que a Bíblia está errada?
Aí está dizendo, não estou querendo dizer isso, mas Jesus morreu, não morreu mais, ele só morreu aquela vez. Tudo bem. Mas o que ele fez lá atrás continua na memória de Deus até hoje. Porque os pecados que ele levou, nós continuamos pecando. E se o sangue dele não nos purificasse, só tivesse purificado, significa que nos purificou daquela época, não purifica mais. Mas como está escrito que o sangue nos purifica no presente, significa que todos os dias você vai ler, ele nos purifica. Quando chegar amanhã você vai ler, ele nos purifica. Quando chegar no ano que vem você vai ler, ele nos purifica. Ele está sempre purificando dos nossos pecados. Como é que é isso? Deus sempre lembra, meu filho jorrou sangue por esse povo. Esse povo crê no meu filho. Pede perdão, eu vou perdoar em nome do meu filho. É pelo meu filho que eu vou perdoar essas pessoas. Então sempre tem entre nós e Deus alguém que faz a vez por nós. Alguém que está ali intercedendo por nós para que recebamos o perdão. E esse alguém quem é? Jesus Cristo. Versículo de número 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Então aqui nós vemos claramente, em Apocalipse capítulo 1, que Jesus não é o único. Existe Deus e existe o Espírito Santo. Quantos tronos tem lá em cima, que eu falei? Quantos tronos? 3. Alguém não pode ficar em pé, né? Todos eles precisam se assentar, na verdade. E Deus o Pai está no seu trono, Deus o Filho no seu trono, e agora tem um trono que está desocupado. E é o trono de quem? Do Espírito Santo. E ele está na terra conosco para nos preparar para encontrar com o noivo, que é o Senhor Jesus Cristo. Uma noiva, quando ela vai se apresentar para o casamento, tem todo um cerimonial, não tem? Tem a entrada, tem as palavras que vão se falar, não é isso? Mas tem também uma forma que tem que se ataviar, ou seja, é a forma que tem que se vestir, se enfeitar, não é isso? O que nós vemos é que o noivo ele não se interessa por uma beleza maquiada, ele se interessa pela beleza que vai acompanhá-la por toda a vida, não é isso? A vida daquele matrimônio. Porque pode colocar maquiagem, pode colocar uma série de coisas, mas quando acordar no dia seguinte não tem maquiagem, aí vai encontrar realmente aquilo que é. É com aquela pessoa que se casou, é com aquela pessoa ali que ele vai conviver o resto da vida. Então, a forma que Deus quer, conforme temos escrito na palavra de Deus, na carta que Paulo escreveu a Timóteo, e na carta que Pedro escreveu, é que o enfeite não seja no exterior, mas o enfeite seja por dentro. Nós temos que ser pessoas boas, pessoas que transparecem a luz de Deus, porque essa carne vai enrugar, essa carne vai envelhecer, essa carne vai apodrecer, e tanta beleza a terra vai comer. Então nada vai ficar. Não adianta colocar muitas coisas para transformar o corpo, porque Deus não está nisso. Quantas pessoas aí colocam silicone, e colocam maquiagem, e coloca brinco, e coloca pó de rosto, e coloca rímel, e coloca sombra, e uma série de coisas. E tudo isso para ser uma pessoa que não é. Então, se a pessoa está querendo ser o que ela não é, ela está agindo de falsidade. E Deus é verdade, Ele não é falsidade. Todas as pessoas que se maquiam vivem na falsidade. A mulher bonita deve ser maquiagem sem ser. Ela, na verdade, ela pode ser bonita, mas ela está querendo mostrar uma aparência que ela não tem. Porque a maquiagem vai mudar a sua aparência. E nós temos que ser o que somos. Você acha que Jesus usa pozinho de arroz? Na glória dele? Jesus é o que ele é. Deus é o que é. O que faz Deus ser belo? Sua glória. O que vai fazer com que o nosso corpo seja eterno e belo? A glória dele. Quando nós formos glorificar, nós não vamos ter maldade, nós não vamos ter morte, nós não vamos envelhecer. E nem cor vai ter. Nós seremos como os anjos. Nós seremos perante Deus todos envolvidos pela sua glória. Por que é que casamento não captura Porque as pessoas, Ela só tem essa moça bem cheia de toda maquiada. Tudo que ele casa, por dia,
começa a tirar a tubatinga, que ele vê outra bonita, toda maquiada. Eita, essa aí é que é a mulher. Porque a dele está sendo mais bem cuidada quando era solteira, né? Aí ela começa a se acordar. Começa a ver. Quando passou bem maquiada, tu vai em casa. A mulher pega nele, na pá. Pronto. E aí nós temos um problema, porque ele está sendo atraído por uma falsa aparência. Que quando ele bota dentro de casa e tira a maquiagem, ele vai encontrar a mesma figura. É a mesma coisa. Ou seja, está sendo envolvido por um sentimento que não é de Deus. Que a vaidade, ela nos leva a ficar inconformados com as coisas certas. Eu não conformo com isso, eu não gosto disso, mas é que nós somos. Quando olhamos no espelho, estamos vendo quem nós somos. E os anos vão passando e vamos envelhecendo. A nossa alma não. Nossa alma permanece a mesma. E é dela que nós temos que cuidar. E aí as pessoas estão gastando rios de dinheiro para cuidar de uma coisa que vai para o caixão e os bichinhos vão comer tudo. Tanto dinheiro investido vai comer tudo. Vai ficar só os ossinhos, não vai ficar nada. Tudo podre, fedendo, cheirando mal. Lá onde vai o rico, vai o pobre. Vai o branco, vai o negro, vai o pardo. Vai o grande, vai o pequeno, vai o adulto e vai a criança. Tem lugar para onde todo Tem mundo desse nem até como vai sair caro. na série. É verdade. E nós temos que tomar muito cuidado, porque Deus, Ele quer que nós vivamos uma vida quieta, sossegada e direita diante dele e dos homens na terra. Ele não quer que vivamos uma meia verdade, mas uma completa Porque a verdade. gente não sai do pó e volta pro pó. Saímos do pó e voltamos para o pó. Agora, o que nós vemos aqui? Jesus nos fez reis e sacerdotes para reinar juntamente com Ele. Ele nos constituiu assim. Mas o que nós estamos precisando? Nós estamos precisando alcançar Eita, Zá, para aí, estatura Zá. perfeita. Pode cair. Não sabe descer não com E esse isso ali, ó. nós vamos alcançar quando Ele tem que deixar nos ele aperfeiçoar. sair. Mas para isso nós temos que estar melhorando a cada dia que passa. O que eu pensava de errado eu não penso mais. É um melhoramento. É algo que vai sendo transformado no coração e na nossa mente para nos tornar pessoas mais parecidas com Jesus. Porque Jesus quer que nós sigamos suas pisadas, seu exemplo. E o que ele diz? Paulo chegou a citar em 1 Coríntios capítulo 11. Sede meus imitadores como eu sou de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso modelo. É a Ele que devemos imitar. O que ele fez? O que ele falou? Como ele andou? Como é que ele se apresentava? Será que Jesus andava em cavalos? Será que Jesus andava em locais para poder mostrar linhos finos e caros? Não. Jesus também não andava maltrapilho também, não. E isso também não é de Deus. Isso aí é uma história que o povo quer viver de São Francisco de Assis, que contava que a miséria leva até Deus. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a prosperidade é o dom de Deus, você sabe disso. E ser próspero não é ser rico. Ser próspero é você ter tudo que você precisa para viver sobre essa terra. Deus é tudo para nós. Salmo 23. Quem conhece Salmo 23? Quem já ouviu falar nele? O que o Salmo 23 diz? O Senhor É, Zá, pra cá, Zá. Vem. não falta por quê? Porque o Senhor é o pastor. Quando Deus é o pastor na nossa Ei, não vida, deixa ele andar que não nós vem temos sabe, tudo não. o que precisamos. Ele nos faz deitar em verdes pastos, alimentação. Nos guia mansamente a águas tranquilas, matar a nossa sede. Refrigera a nossa alma quando estamos com calor. Ele nos livra também de todos os tipos de males, não é isso? A Bíblia diz que a vara e o cajado nos consolam. Se vier alguém para agredir aquela ovelha, o que acontece? O cajado do pastor é para expulsar. Se a ovelha quiser sair do caminho, aquele cajado tem aquela ponta para puxá-la. Volte para o caminho. Por quê? As ovelhas precisam ser guiadas no caminho correto. E qual é o caminho correto? Jesus Cristo. Ele é o caminho e a verdade e a vida. Então, ele é o nosso pastor. Ele disse em João 10, eu sou bom pastor e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Então, a quem nós devemos a nossa vida? Ao Senhor Jesus. Ele morreu por nós e ressuscitou.
O texto ainda nos diz, no versículo 6, para Deus seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre, amém. Eis que vem com as nuvens. Eis que vem com as nuvens. Como é que Jesus volta para buscar seu povo? Seu povo. Ele vem nas nuvens. É isso? Ele vem nas nuvens. O que nós temos? Que nós vamos aprender aqui. Nós vamos usar o Evangelho segundo escreveu Mateus. Nós vamos usar principalmente também a carta aos Tessalonicenses, durante todo o estudo de Apocalipse. E também vamos usar o Apocalipse. Quando Jesus subiu, vamos usar também hoje o livro de Atos. Nós precisamos ver qual foi a promessa que foi feita quando Jesus foi embora com esse corpo que ele tem. Não é isso? Qual foi a promessa? Eu preciso que vocês abram em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, para vermos esta promessa. Atos é depois de quê? Atos é depois de João. Depois de Lucas. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. O texto diz aqui que ele vem com as nuvens. Então vamos ver. O que nós vamos ver? Capítulo 1. É muito importante. Existe a segunda vinda de Jesus, que é a parousia, o seu retorno, o seu advento, o seu regresso, sua volta. Não é? E tem o harpazo. Harpazo significa arrebatado, tirado à força, rapidamente. E o capítulo? Capítulo 1, Atos 1, versículo 1. Nós vamos começar do versículo 1. Aí, o que nós temos? Aqui o texto em Apocalipse está dizendo que ele vem com as nuvens. Está falando sobre a sua volta. Mas, no período da volta, antes disso, existe um evento que tem que acontecer. Que é quando Deus livra o seu povo da ira futura. Então, nós vamos ver a carta aos Tessalonicenses, a primeira, a segunda. Nós vamos ver Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver aqui Evangelho segundo escreveu Mateus. E nós vamos ver Apocalipse para poder complementar tudo isso. Tudo hoje. Não, nós vamos ver no nosso estudo de Apocalipse em 22 capítulos. Certo? Então, vamos lá. Capítulo 1, veja bem, versículo de número 2. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também depois de ter padecido se apresentou vivo. Então depois de ressuscitar se apresentou para eles vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Então Jesus, depois de ressuscitar, ainda passou 40 dias aqui embaixo. Depois é que ele foi. Agora, quando ele foi? Versículo de número 8. Mas recebereis a virtude é poder, do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Estava para chegar e já chegou. O Espírito Santo já está conosco. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. O Evangelho tem que chegar em todo mundo. O texto ainda diz, e quando dizia isso, vendo eles, então eles estavam vendo ele, quando ele estava falando, foi elevado às alturas. Confere aí, versículo 9. E uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Então, quando a nuvem o recebeu, ele ficou oculto, escondido dos olhos deles. Eles, ouvindo Jesus falar, a nuvem veio, o envolveu e subiu com ele. Então, ele subiu como? Nas nuvens. Nós lemos em Apocalipse que quando ele voltar, ele volta nas nuvens. Mas preste atenção, olha a promessa aqui em Atos 1, versículo 10. E estando eles com os olhos fitos, ou seja, fixados, prestando atenção, no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco. Aqui são 2 anjos. Os 2 anjos estavam ali junto com eles. Jesus subindo. E aí eles disseram, os anjos, versículo 11, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Então, eles disseram, do mesmo jeito que ele subiu, ele vai, ele subiu numa, e ele desce numa, então todo olho vai ter que ver. O arrebatamento é um evento que
que acontece para levar o seu povo para não sofrer. Agora, o evento que Apocalipse descreve é quando ele vem na sua segunda vinda, nas nuvens. E ele desce, ele toca na terra. E ele vai tocar na terra, nós vamos aprender também, ainda neste estudo, não de hoje, mas dos 22 capítulos, sobre a profecia que tem sobre ele e ainda não se cumpriu, no livro do profeta Zacarias, aonde ele vai pisar quando ele descer na terra. E vai ser lá na terra onde ele nasceu, lá no monte. Ele vai pisar e ele vai se fender, vai rachar, vai abrir. E aqueles que estiverem ali, eles verão ele chegando. Quer dizer, o povo não acredita que o Jesus que eles crucificaram, que eles botaram para crucificar, ele ressuscitaria e voltaria, mas ele volta. E ele volta para se apresentar ao povo que não creu nele, para que todo olho veja. E conforme está escrito em Filipenses, o que Filipenses 2 diz? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vai ter que confessar. Mesmo não crendo nele, vai ter que confessar. Ele é o Senhor. Ele que ressuscitou, ele que veio para buscar e fazer a sua presença habitar sobre a terra para reinar pelos primeiros 1000 anos, até que a terra seja toda mudada e Jerusalém ela se encaixe aqui. Mas você viu aqui a promessa. Então ele vem com as nuvens. Volta para Apocalipse capítulo 1, que a gente está encerrando já o versículo 8. Apocalipse capítulo 1, versículo de 1 e 8. O 7 diz: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, aqueles que foram contra ele, aqueles que o mataram, aqueles que falaram mal dele, todos esses verão ele. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. O que é lamentar? É chorar, é se entristecer. Não cremos nele, ele veio e não temos tempo. Porque a segunda vinda de Cristo, ela é para executar o juízo sobre todos aqueles que não quiseram Jesus como Senhor. Vai ter um povo aí que passar na tribulação, na grande tribulação. Vai ter gente se convertendo na grande tribulação. Esses que se salvarem são felizes, bem-aventurados, porque perderam suas vidas por amor à sua palavra, por testemunho a Jesus. Mas aqueles que não quiserem a marca da besta, não tem tempo mais não, porque não tem nem como apagar a marca. A marca ela vai ficar. Por isso que nós devemos ter como selo e penhor da herança de Deus o Espírito Santo. Ele que nos garante a entrada com Cristo, o casamento com Cristo, para ser abençoado por Deus. É só um símbolo, tá, gente? Não é esses bilhões e bilhões de almas se casando com Jesus. Não. Isso é só um simbolismo para dizer que assim como a noiva encontra o seu amado, que é o noivo, assim a igreja encontra o tão esperado, desejado Deus nas nossas vidas, o Criador, o Senhor Jesus Cristo. Versículo 8: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então Deus o Pai deu essa revelação para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus revelou a João, para João escrever para as igrejas. E essas igrejas, nós vamos ver que a profecia se cumpriu até elas, porque são as coisas que breve aconteceriam conforme nós lemos aqui, e as que ainda hão de acontecer, que é as que vão acontecer sobre a terra, certo? Então neste momento nós vamos ficar de pé, nós vamos orar, vamos dar as mãos. Vamos orar! Vocês imaginam, né? Aqui eu estou com pouca gente. Vocês imaginam Jesus em cima de um monte com mais de 5.000 pessoas. Criança correndo para lá e para cá. Jesus lá no meio. E eu olhar para os carros também, aqui para cá. Lá para os caras também? Vocês imaginam quantas coisas. Vem cá. Bora orar. Bora. E nós Bora precisamos todos dois. estar atentos. porque Todos dois. estamos na última hora. O que é a última Vai, hora? pequenininha. Bora orar. Bora orar. Hora é o último momento. Quantas horas tem o dia? Jesus 24. Aí, fui buscar hoje, hoje foi 3. Trouxe 3, coisa boa.
Aí, quando chega às 23 horas, é 11 horas da noite. Quando é que se encerra o período? Quando chega às 0 horas, não é isso? À meia-noite. Então, à meia-noite, o que nós lemos na parábola das 10 virgens de Mateus 25? À meia-noite ouve-se um grito, né? Aí vem o esposo. E aí estava de noite. Na hora que ninguém estava esperando. E aí algumas tinham saído para comprar azeite para botar na lamparina, para ligar, que hoje a gente usa querosene, naquela época eles usavam azeite. E aí o noivo já tinha entrado em casa e ficava de fora. Quando Jesus vier buscar o seu povo, o povo tem que estar preparado. Quem não tiver, Jesus não volta agora, sabe? Quando ela chamou o noivo, Bateu na porta, deixa eu entrar, e falou assim, quem tem que me espera é dentro, não é fora não. Não conheço vocês não. Quem me conhece me espera. Por isso que nós temos que estar prontos, aguardando, nunca deixar para amanhã. O que a gente pode fazer agora? Nós temos que estar preparados. Por quê? A qualquer momento, alguém pode ser chamado aí e não está mais aqui. E aí, que preparação vai ter? Jesus, eu tinha tanta coisa para me libertar lá na terra, acabei deixando o tempo passando e me libertei. Mas o seu tempo acabou. Nem que lembrei. O tempo passou, eu nem me lembrava mais, não fazia mal na minha vida, eu me sentia até bem, né? E aí que está o problema. O noivo não casa com qualquer noivo. Ele tem uma que ele escolheu, não é isso? O noivo não escolhe uma noiva? E a noiva que ele escolhe não é aquela que ele espera por ela lá no altar? Jesus está esperando a sua noiva. Não alguém que se diz noiva, alguém que se diz estar preparado. De qualquer maneira, ninguém pode encontrar com Deus. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com Deus. Vamos orar. Feche os nossos olhos. Nós vamos orar. Vamos lá. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos reunimos neste momento para agradecer tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Paz com segurança nos trouxe. Venha, Senhor, guardar as nossas vidas, guardar nossa alma e nosso espírito, nos santificar. Coloca o capacete da salvação, coloca em nós também a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, o cinto da verdade. Coloca em nós as sandálias da preparação do Evangelho da paz e ensina-nos, meu Deus, como devemos orar, porque não sabemos pedir como convém, mas o Teu Santo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Leva, meu Senhor Espírito Santo, as nossas orações até Deus, o Pai, até o trono do Senhor, o grande Yahvé. Livra-nos, meu Deus, dos embaraços desta vida. Liberta-nos e nos livra de todos os males. A nossa vida nesta terra, temos muito cansaço, muita fadiga, mas cremos que o nosso descanso é o Senhor Jesus. É Ele aquele que nos dá descanso para as nossas almas. Podemos acreditar, podemos crer que no grande dia viremos, meu Senhor, a ser um com o Senhor. Nós pedimos que o Senhor trabalhe em nossos corações e nossas mentes, para que venhamos santificar não somente a alma e o espírito, mas também o corpo, plenamente santificados para o dia da redenção, para o dia do resgate, em que o Senhor virá nos buscar. Joga todos os males e enfermidades por terra, abate o poder das trevas contra as nossas vidas, liberta-nos de tudo aquilo que precisamos ser libertos, tira todo rancor, tristeza, melancolia, chateações, tira maldades, tira desejos por coisas desta terra, porque a tua palavra ela diz que se alguém ama o mundo, o amor de Deus o Pai não está nesta pessoa. Não devemos amar o mundo e nem no que há no mundo, nem no que no mundo há. Nós estamos sobre a terra, mas não devemos amar essas coisas que tem aqui. Não devemos amar a moda, não devemos amar os enfeites deste mundo, não devemos nos atrair, nem colocar em nossos corpos, em nossas vidas, os males e as vaidades que há neste mundo. Nós devemos transparecer a glória do Senhor em nossas vidas. Enche-nos do Teu Espírito Santo, tira toda a inquietação, tira todo o espírito maligno que tem agido em nossas vidas para tirar a nossa fé, para tirar a nossa atenção, para nos distrair. Faz de nós pessoas santificadas, santifica-nos na verdade, porque a Tua palavra, Deus, é a verdade. Venha nos santificar, Espírito Santo, pois Tu és santo, Tu és aquele que pode nos santificar. Envolve-nos com a Tua santidade nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Guarda as nossas vidas em Tuas mãos e nos abençoe.
embaraçam com o negócio desta vida não podem se encontrar com o Senhor. E aqueles que estão com o Senhor conhece os que são seus. E todo aquele que profere o nome do Senhor Jesus Cristo, este deve procurar se santificar e chegar até o Senhor através do teu Espírito Santo. Tira toda mentira, tira todas as vaidades, tira tudo aquilo, Senhor, que prende as pessoas a este mundo. Porque Satanás, ele quer tirar a nossa atenção para nos encher deste mundo. Mas nós precisamos buscar as coisas que são de cima, não as coisas que são da terra. Visita os parentes e familiares de cada pessoa que aqui se encontra. Visita, Senhor, de perto e de longe. E salva todos para a honra e glória do Senhor. Salva aqueles que nos assistem e nos acompanham. Salva, Senhor, aqueles que são seus parentes, seus familiares, amigos, de perto e de longe. Liberta-os, cura-os para a honra e glória do Senhor. Se houver alguma possessão maligna, repreende em nome de Jesus Cristo. Se houver algum espírito que age nestas casas, joga-os por terra. Desfaz as obras do maligno, repreende a rebeldia, ó Deus. Repreende tudo aquilo que vem para contradizer a tua palavra. Prepara um povo bem disposto para o encontro com o Senhor Jesus nas nuvens. Nós lhe pedimos, meu Deus, que como em paz e com segurança o Senhor nos trouxe, o Senhor venha nos levar para as nossas casas, nos protege e nos livra de todo mal. Te agradecemos por este local onde nos abrigamos do sol e da chuva, e aqui temos o frescor do vento e do dia. Te agradecemos pelo fôlego de vida e por tudo que o Senhor tem feito nesta hora, e encerramos com a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, em nome de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Faz assim para receber a bênção apostólica de 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Digamos todos juntos. Amém. Está encerrado em nome de Jesus. Vocês se sentem. Nós vamos ali buscar o lanche para vocês. Deixa eu ver esse prato. Deixa eu ver esse prato.